Meus amigos, é hoje. Não tem volta. Logo mais tem Fluminense e Vasco, vale vaga na final da Copa do Brasil e o Fluminense não tem outra alternativa, não tem outra oportunidade, não vai ter outro jogo, tem que ser hoje. Precisa vencer de qualquer jeito para chegar à decisão. E a gente chega a partir de agora aqui no canal Ligados no Flu para falar sobre esse domingo de clássico, esse domingo de semifinal de Copa do Brasil, esse domingo decisivo para o Fluminense na temporada 2025. Está no ar o canal Ligados no Flu, o canal de notícias da torcida tricolor, com a apresentação do jornalista Rodrigo Dias. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela presença, obrigado pela audiência mais uma vez aqui no canal Ligados no Flu. A gente chega para falar sobre esse Fluminense e Vasco logo mais no Maracanã, agradecendo desde já pela sua amizade. Não esqueçam de se inscrever, claro, se você não tiver inscrito, confere aí se está inscrito ou não, deixe o seu like nesse vídeo, deixe também o seu comentário com o nome da cidade de onde você nos acompanha e quero mandar abraços para a galera que contribuiu com a nossa caixinha de Natal. Nosso QR Code está aí na tela para você que quer fortalecer o nosso final de ano nesse Natal de 2025, tá? Muito obrigado a todos que já colaboraram. Abraço para o Antônio Elias Pereira, o Silvio Luiz Santos, o Gerson Ban, não sei se a pronúncia está correta, mas eu acho que está correta sim. Se não tiver, né, desde já peço desculpas, tá, Gerson? Abraço para o Ronaldo Pires Dean e também para o Ricardo Isaac Balaciano. Grande abraço para todos os tricolores aí que já contribuíram com a nossa caixinha Piques de Natal. Gente, Fluminense e Vasco, 8h30 da noite, Maracanã, é decisão, vale vaga na final da Copa do Brasil de 2025. Fluminense pode chegar pela quarta vez na sua história a uma decisão de Copa do Brasil. Foi finalista em 1992, naquela final contra o Internacional, em que a gente foi prejudicado pela arbitragem no jogo em Porto Alegre. Tomamos um gol de pênalti já no apagar das luzes, um pênalti que nunca aconteceu. Anos depois, os próprios jogadores do Internacional, alguns jogadores revelaram que realmente não foi pênalti, né? Enfim. Depois, em 2005, chegamos na final contra o Paulista de Jundiaí. E em 2007, final contra o Figueirense, Fluminense, campeão da Copa do Brasil. Há 18 anos o Fluminense não chega a uma decisão. Depois teve algumas outras oportunidades. Chegou na semifinal de 2015 contra o Palmeiras. Perdeu nos pênaltis, naquele jogo em que o Fred, mesmo machucado, foi lá e, né, fez o gol que levou a decisão para os pênaltis. E quase ainda fez outro gol que aí classificaria, né, o Fluminense no tempo normal para a final. E eu acho que esse jogo do Palmeiras, né, lá no Allianz Parque, que já era esse novo Allianz Parque, embora o Fluminense não tenha conseguido chegar à final, porque perdeu nos pênaltis, essa atuação do Fred deveria servir de exemplo para os jogadores hoje. Outro dia eu vi uma entrevista do ex-técnico do Fluminense na época, dizendo que o Fluminense vai para o intervalo e a comissão técnica iria tirar o Fred, porque ele não estava aguentando, ele estava se arrastando em campo. E aí o Fred chegou no vestiário bufando, né, que a gente ia conseguir, que a gente ia dar conta, que a gente ia fazer o gol e que era para dar a bola nele. Joga a bola em mim que eu vou resolver. E foi exatamente o que aconteceu. O Gerson, que era um garoto ainda, né, tinha acabado de sair da base do Fluminense, cruzam a bola na medida pro Fred e o Fred diminui. E depois quase que o Fred ainda faz mais um gol. E o Fred agradeceu aos céus, né, pelo gol chorando. Fred machucado, todo estourado, ficou em campo, pediu a bola, queria resolver o jogo e ele fez. Ele levou o jogo para os pênaltis. Aí nos pênaltis, meu amigo, aí outra história, né? Aí nos pênaltis tudo pode acontecer. Mas o Fred fez o que ele prometeu. Joga a bola em mim que eu resolvo. É esse espírito que o Fluminense precisa hoje, de jogadores que resolvam, jogadores que entrem em campo e resolvam o jogo, que tenham essa consciência de que você precisa dar um algo a mais. Você precisa dar aquele gás, aquela energia, tirar uma energia que você não sabe nem de onde está vindo. Uma força, né, sobrenatural, mas você precisa dar um algo mais. Para chegar a uma final, para ser campeão, você tem sempre que dar um algo a mais. Hoje, inclusive, a gente vai ter Felipe Melo
no vestiário do Fluminense. Nas redes sociais, o Felipe Melo revelou que irá ao Maracanã. Antes ele vai na concentração da torcida, que vai fazer uma caminhada em direção ao Maracanã, vai ter uma concentração. O Felipe Melo anunciou que vai estar nessa concentração e que depois irá ao Maracanã para falar aos jogadores no vestiário. O Fluminense precisava hoje ter em campo jogadores como Felipe Melo, com essa raça do Felipe Melo, com a raça do Fred e de tantos outros guerreiros que passaram e que vestiram essa armadura. Gum e tantos outros, né? Que davam aquele algo a mais. Quem não se lembra do Gum na semifinal da Sul-Americana de 2009. Com a cabeça enfaixada, marcou o gol do empate. Depois o Fluminense fez o segundo gol, né, contra o Cerro Porteño, mas o Gum, né, aquela imagem do Gum sangrando, com a cabeça enfaixada, dando um algo a mais para o Fluminense chegar à final, é essa imagem que tem que ser passada para os jogadores. A imagem da superação, a imagem do jogador que vai ao extremo para levar o seu clube a uma decisão. Jogadores hoje precisam se doar ao máximo. E se o máximo chegar, se doa mais um pouco, se entrega mais um pouco. É aquele último carrinho, é aquela última bola, aquele último chute para cima, é aquela última finalização ali no limite. Hoje os jogadores do Fluminense têm que entregar tudo em campo, porque na arquibancada eu tenho certeza que os guerreiros que vão estar na arquibancada do Maracanã hoje vão entregar tudo, como sempre entregam. Como sempre entregam. A torcida do Fluminense é espetacular e ela deixa tudo na arquibancada. Então os jogadores têm que deixar tudo em campo hoje também. É aquele jogo da vida. Quantos jogadores do Fluminense, desse elenco do Fluminense, tiveram a oportunidade de jogar uma final de Copa do Brasil? Quantos deles? Me falem. Quantos? Não foram muitos. Não, eu tenho certeza que não foram muitos. Então hoje é o dia de cada um desses jogadores ser realmente um guerreiro dentro de campo. O Fluminense tem os seus problemas, a gente já vai falar, tem as suas limitações, a gente já vai falar, mas hoje é o dia de os jogadores, é um dia dos jogadores se superarem, tá? E a gente tem problema, né? Claro que a gente tem problema. Temos que superar, por exemplo, a falta de um artilheiro, porque não contrataram um centroavante. Venderam o nosso camisa 9 e não trouxeram ninguém. Porque o jogador que joga na camisa 9 não consegue corresponder, mas hoje ele vai ter que corresponder. Hoje, o senhor Everaldo vai ter que tirar inspiração não sei da onde. Vai ter que tirar futebol não sei da onde. Mas vai precisar dar uma resposta. Vai precisar hoje o senhor Everaldo jogar o futebol que ele não jogou o ano inteiro. O Freitas hoje, espero que o Freitas faça aquele jogo do erro zero. Ou seja, não erre em momento algum, porque a gente vai precisar de um zagueiro de confiança, um zagueiro que não falha, um zagueiro que se supera a cada dividida e que passa segurança para o restante do time. É desse tipo de jogador que a gente vai precisar hoje, daquele jogador que joga aquilo que nunca jogou. É o jogo do erro zero. Para chegar na final, o Fluminense hoje vai ter que ter uma atuação com erro zero. Falhou, já era. Não pode falhar. Não pode. Não pode falhar como falhou na quinta-feira. Não pode dar bobeira como deu bobeira na quinta-feira. Não pode deixar jogador passar na sua frente, né? E fazer o que quiser, como deixar o Ryan fazer no último lance da partida. O jogo caminhando para o empate. Uma atitude que mudou o resultado do jogo e complicou a nossa vida para hoje. Então não pode. Hoje não pode ter isso. Hoje não pode ter acomodação. Hoje não pode ter corpo mole. Hoje não pode ter soberba. Hoje não pode ter salto alto. Hoje é o jogo do erro zero. Hoje é o jogo da superação. A vantagem do Vasco, gente, ela é pequena. A gente não tá falando aqui que o Fluminense tem que fazer 2, 3, 4, 5 gols. Não, a vantagem do Vasco é de 1 gol. E a gente já viu o Fluminense reverter esse tipo de vantagem várias vezes. Inclusive naquela final de 2023, que eu acho que, embora fossem contextos diferentes, o Flamengo era mais time do que o Vasco é hoje. E o Flamengo tinha uma vantagem de 2 gols. E no primeiro jogo o Fluminense não tinha jogado nada.
E no segundo jogo, o Fluminense jogou tudo. Doou tudo, entregou tudo. E meteu 4 no Flamengo. Meteu 4 no Flamengo. Amassou o Flamengo. Humilhou o Flamengo. E a gente tá falando de um Flamengo que era melhor do que o Vasco de hoje. A vantagem do Vasco hoje, ela existe? Existe. Mas é de 1 gol. E a gente não tá falando que o Fluminense vai ter que fazer 1 gol de diferença pra ir pros pênaltis contra o Real Madrid, não. Não é o Manchester City que tá do outro lado, não, gente. É o Vasco. Que nas últimas... vinha aí do Campeonato Brasileiro de 7 derrotas em 8 jogos. Claro, é um time que a gente tem que respeitar, a gente tem que ir com humildade, mas nós não estamos falando que o Fluminense tem que ganhar o jogo do Real Madrid. É o Vasco, é um adversário local, que a gente já ganhou esse ano 2 vezes. Ganhamos no Carioca, ganhamos no Brasileiro, mas também perdemos 2 vezes. Então por isso que temos que ter humildade. Temos que ter humildade para hoje jogar um futebol que a gente deixou de lado no segundo tempo da quinta-feira. Se no primeiro tempo o Fluminense faz um bom primeiro tempo, não deixa o Vasco jogar, no segundo tempo, o Fluminense entrou acomodado. Sentou em cima do resultado, achou que já estava resolvido. E a gente sabe que em decisão não tem nada resolvido. Enquanto o juiz não apita o final, não tem nada resolvido. Vamos lembrar aqui de um outro jogo? Fla-Flu de 1995. Fluminense faz 2-0 no primeiro tempo, amassando o Flamengo. Foi 2, poderia ter sido 3, 4, 5. Tamanha a atuação perfeita do Fluminense naquele primeiro tempo do Fla-Flu de 95. Vem o segundo tempo, o Fluminense senta em cima do resultado, toma um empate e por pouco, né, não toma a virada. E aí vem o gol, né, milagroso do Renato Gaúcho de barriga. O apoteótico do Renato Gaúcho de barriga. Porque depois que o Fluminense toma o empate e tem 3 jogadores expulsos, né? O Fluminense, ele mesmo assim, ele continuou lutando, continuou acreditando e mesmo se expondo, porque, né, tinha jogadores a menos, o Flamengo teve 1 expulso, o Fluminense teve 3 ao todo. O Fluminense foi lá e buscou o gol da vitória. Então, é isso. Futebol só acaba quando termina. Parece uma coisa óbvia, mas é a maior verdade que existe. É a maior verdade que existe. A gente já viu o final de Champions League ser decidida nos últimos minutos, nos acréscimos. Nos acréscimos, com 2 gols, com virada nos acréscimos. Então, o jogo só acaba quando termina. O Fluminense, na quinta-feira, achou que o jogo já tinha acabado quando terminou o primeiro tempo. E aí foi surpreendido no segundo. Hoje é jogo para erro 0 os 90 minutos. É esse tipo de pensamento que o Fluminense tem que botar em campo hoje. E o Fluminense tem problemas, a gente sabe. Mas, cara, problemas estão aí pra gente ir lá e superar. Problema a gente tem se a gente não resolver o problema. E hoje o Fluminense não tem o Hércules, que eu acho que é um problemaço, porque o Nonato não entrega a mesma intensidade que o Hércules, né? O Nonato é um jogador que passa a maior parte do jogo sumido, apagado, não aparece, não, né? São raras as vezes em que o Nonato entra na área, pisa na área. Poder de marcação, o Nonato não tem o mesmo poder de marcação que o Hércules, mas hoje o Nonato vai ter que se superar. Como o Hércules vai ter que se superar, como o Freitas vai ter que se superar. Então hoje, mesmo sem o Hércules, que tá contundido, o Fluminense deu essa má notícia ontem pra gente, tá com uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda, provavelmente o Fluminense chegando à final também não terá condições, né, de enfrentar ou o Corinthians ou o Cruzeiro, provavelmente tá fora também da final, então hoje o senhor Nonato vai ter que se superar. E o Fluminense também não tem à disposição no banco o Soteldo, que sofreu uma lesão de novo. É a terceira lesão. O Soteldo tá há 6 meses no Fluminense, é a terceira lesão do Soteldo no Fluminense. É um negócio assim, inacreditável, impressionante. Justamente no momento em que o Soteldo começava a mostrar futebol, ele sofre essa contusão. E aí o Fluminense fica sem opções no banco de reservas, porque a opção passa a ser quem? O Keno. Ou o Santi Moreno, que não joga. Então, assim, esse problema, né, de quem entra no lugar de quem, pra mim, só comprova aquilo que a gente vem falando ao longo do ano. A montagem do elenco que foi equivocada mais uma vez. O Fluminense tem um time na conta do chá. O Fluminense não tem elenco
para substituir. Porque se sai o Canóbio, entra o Soteldo, que agora que estava recuperando o futebol dele. Mas aí o Soteldo vive, né, com lesões. Aí se o Soteldo não tem o Soteldo como opção, as opções são o Keno, que está numa péssima fase, o Santi Moreno, que não entra, Lavega, que não entra, e o Fluminense gastou um caminhão de dinheiro, ou 2, 3 caminhões de dinheiro, para contratar Soteldo, Lescano, Lavega, até o Otávio. Porque o Otávio, o Fluminense pagou também, gente. 8 milhões de reais pelo Otávio. E são jogadores que, quando você precisa, eles não entram. Por quê? Porque o técnico não tem confiança. Então, isso, para mim, evidencia a montagem equivocada do elenco. Mas hoje, gente, não tem para onde fugir, não tem como contratar hoje. Então, quem entrar vai ter que se superar. Quem entrar vai ter que dar aquele algo a mais que a gente está falando desde o começo do vídeo. Tá? Então, hoje, não tem desculpa. Se o time tá na conta do chá, se o jogador fulano não corresponde, hoje vai ter que corresponder. Se quiser estar na final, vai ter que corresponder. Porque senão, vai entrar de férias. Eu prefiro estar na final semana que vem. Eu prefiro estar na final daqui a uma semana, ou contra Corinthians ou contra o Cruzeiro. Férias, jogador tira depois, meu amigo. Férias, jogador tira depois. Vai ter muito tempo para tirar férias quando terminar a carreira. Carreira de jogador é curta. Termina ali com 35, 36 anos, para alguns termina até antes. Então vai ter muito tempo para curtir a vida, para curtir o dinheiro que vocês ganham. Então pensa em férias depois. O Fluminense precisa estar nessa final. Então a gente precisa que você, jogador do elenco do Fluminense, se entregue. Dê um pouco mais no jogo de hoje, tá? Para o Fluminense poder conseguir essa vaga. Vamos mostrar aqui então a provável escalação do Fluminense, gente. Com Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Martinelli, Nonato e Lúcio Acosta, Serna, Canóbio, que está de volta, e o Everaldo. A gente espera que o Everaldo possa desencantar. Mais de 4 meses sem fazer um gol, Everaldo, para um centroavante. A gente espera, sinceramente. Cara, tudo que eu quero é chegar na live aqui do canal. Aliás, hoje tem live, tá? Esqueci até de dizer. O jogo começa às 8h30, você já sabe, com transmissão do Premiere, do Sport TV, do Prime Video. E depois do jogo, às 10h30 da noite, tem live aqui no canal Ligados no Flu, pra gente analisar a partida. E eu espero, sinceramente, chegar aqui, depois do jogo, e pedir desculpa pro Everaldo. Tudo que eu quero é isso. É chegar depois do jogo e dizer, Everaldo, me desculpe, muito obrigado por você ter classificado o Fluminense para a final da Copa do Brasil. A gente tem uma dívida eterna com você. Tudo que eu quero é isso. É chegar depois do jogo e agradecer ao Everaldo. Tá? Tudo que eu quero é isso. Que o Everaldo hoje seja o cara do jogo. Que o Everaldo hoje, sabe, seja o goleador do jogo, seja o herói do jogo. Quem sabe fazer um hat-trick. Imagina se o Everaldo faz um hat-trick hoje. Meu amigo, se o Everaldo faz um hat-trick hoje, eu venho aqui na live e agradeço de joelho. Tô prometendo, se o Everaldo... Não precisa nem fazer hat-trick, não. Se ele for o herói do jogo hoje, se o Everaldo for o herói do jogo hoje, agradecerei a ele hoje de joelho aqui na live e vou pedir desculpa por ter criticado ele todos esses meses. Tá? Tá feita a promessa. Tá bom, Everaldo? Espero sinceramente que você seja o nosso herói hoje e que o Fluminense possa se classificar. A arbitragem do jogo de hoje é do Wilton Pereira Sampaio, árbitro da Federação Goiana de Futebol, que a gente espera também que tenha uma boa arbitragem, né? Pro jogo de quinta-feira o senhor Klaus não expulsou o goleiro do Vasco, para mim era lance de expulsão, né? Ele não expulsou, né? Poderia ter mudado completamente a história do jogo, né? Mas, enfim, tomara que o Wilton Pereira Sampaio hoje faça uma boa arbitragem e que a gente, depois do jogo, possa comemorar essa classificação. Não tem outro dia, gente. Não tem volta. É hoje ou não é mais, ou é só o ano que vem que a gente volta a jogar. Eu espero que o Fluminense ainda tenha mais 2 jogos para jogar na temporada. Na quarta-feira e no domingo, contra o Cruzeiro ou contra o Corinthians. E eu espero vocês na nossa live, depois do jogo, se Deus quiser, com a classificação para a final da Copa do Brasil. Um grande abraço a todos, um ótimo domingo e que a gente possa comemorar ao final da partida. Bom jogo pra gente. Grande abraço e até mais tarde, pessoal, na nossa live. Grande abraço, até mais.